Eu gostaria de já te perguntar sobre isso. Como foi esse teu encontro com Jesus? Bom, eu posso dizer que já faz algum tempo, bastante tempo. Eu tinha 18 anos aproximadamente. Eu sou nordestino de nascimento, somos, né, Sim. nordestinos. Nasci na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vim para Santa Catarina com 14 anos, saí do Rio Grande do Norte com 14 anos de idade, mês de agosto. Mês de outubro eu fiz 15 anos já aqui em Santa Catarina. E confesso que naquela ocasião vim com bastante relutância, mas com uma esperança de buscar algo melhor, considerando a nossa realidade de região, né, realidade regional em que nós vivíamos. É, Sou nascido no lar muito simples, pessoas pobres em termos financeiros, digamos assim, mas rico em afeto, em carinho, em união. Fui criado junto com mais 7 irmãos e 2 sobrinhos, Gutierre e Ramone, que foram, Gutierre, por exemplo, inclusive é registrado como meu irmão, e é o irmão, né, mais novo, digamos assim, de todos nós. E naquela ocasião, o meu cunhado, que era aqui de Santa Catarina, me convidou para vir para Santa Catarina. O propósito dele era realmente convidar, me convidar para futuramente a minha irmã vir para cá. E eu falei para minha mãe, olha, vou tentar, vai que dá certo. E o projeto dele naquela ocasião foi me convidar porque ele disse, olha, você gosta de caminhão, eu com 12 anos, não se assustem, mas com 12 anos ele já me ensinou a dirigir carreta. E eu saía por aí viajando com ele pelo Brasilzão. E como eu queria fazer 18 anos e já pegar um caminhão, eu disse, bom, vamos para Santa Catarina, vai ser muito mais fácil. Eu trabalho com caminhão de Santa Catarina e fico indo para o Nordeste, então esse era o meu propósito inicial. Vim para Santa Catarina e fiquei vivendo aqui no Itanema, no interior aqui de Lauro Miller, por 2 anos. Trabalhei na roça, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E apesar de uma situação financeira muito complicada que nós vivíamos no Nordeste, nós trabalhávamos com salina, produção de sal. Para quem não conhece, dá uma pesquisada na internet aí, tem como nós produzíamos o sal na modalidade artesanal, né? Assim, os meus pais, avós e assim por diante. Os teus pais, Sim. teu pai, avós também. E, e aqui em Santa Catarina, na região de Itanema, eu vi que não era futuro para mim. Decidi vir para Uruçanga e aqui o meu cunhado já havia comprado uma casa aqui no De Vila. Eu vim morar aqui nessa casa e começou a saga para procurar emprego. Nessa ocasião, eu já estava indo ali para os 17 anos e meio aproximadamente, começou a ir buscar emprego. Era muito difícil de trabalho naquela ocasião, mas graças a Deus consegui um trabalho na construção civil. Fiquei naquela empresa por aproximadamente 3 anos e naquele trajeto eu estava estabilizado financeiramente, já havíamos comprado uma casa aqui para minha mãe vir, já tínhamos convidado vários irmãos para vir para cá, a minha mãe já estava aqui vivendo com a gente. A minha mãe e os meus pais eram separados quando eu tinha 7 anos, então eu falo muito da minha mãe, não falo do meu pai por conta disso. Então a minha mãe já morava aqui, eu tinha uma vida já estabilizada financeiramente, na ocasião, isso eu estou fazendo todo esse pano de fundo para falar como eu me encontrei com o Manso e o Sim. Medo, com Jesus Cristo. E naquela ocasião, o cristão evangélico, ou pelo menos o assembleiano, era visto como com outros olhos, era um pouco taxado de anormal. De anormal. Não tinha esse status que se tem hoje, né? As igrejas não eram bem vistas como se vê hoje. O evangélico não era visto, o crente, na época não se usava esse termo evangélico, era o termo crente, né? E era de forma muito pejorativa. E eu me recordo que, vez ou outra, eles faziam um culto no ar livre e eu sempre acompanhava de longe, meio que nas escondidas, porque eu não queria me associar ao cristão, né, ao crente. Eu queria que as pessoas me vissem como crente. Afinal de contas, eu era um jovem agora, já estava lá com meus 18 para 19 anos de idade. E estava financeiramente estabilizado. Eu tinha minha moto nova, tinha um dinheirinho no banco. Pode-se dizer assim, a minha moto praticamente nova. Para aquela época, quem tinha uma moto nova era realmente uma situação muito, Verdade. muito interessante. E eu lembro que acompanhava esses cultos de longe, mas nunca queria me associar com o crente, né, com as coisas da igreja.
Porém, na minha consciência, eu sempre dizia comigo, um dia eu vou ser crente. Né? Mas não agora, vamos aproveitar um pouco mais a vida, esse mundão, imagina, nordestino, na vida de forró e aquelas coisas todas. E era isso que tinha na minha cabeça. Eu, né, não tinha uma base cristã. E nem muito menos uma base bíblica, porque naquela época eu tinha a 3ª série primária. Eu sabia ler com dificuldades. Então, para mim, em todos os sentidos, era muito difícil. E por ser jovens, poxa, namorada ia ver e tal, mas está no meio dos crentes e tal, né? E não que eu tivesse namorada naquela época, eu tinha meio que pequenos ficantes, né? Os que hoje usam os termos ficantes, ficava com hoje, com outra amanhã, e era aquela coisa de pessoas que não tinham Deus. Depois acabei começando a namorar com a Kátia e seguiu a minha vida até que casamos. E foi quando já namorávamos que eu decidi por Cristo. E eu me lembro que, apesar de eu frequentar os cultos no ar livre de longe, eu sempre ficava ouvindo as pregações. Eu lembro do irmão Cláudio, que pregava muito no ar livre, o irmão Antônio Giraldi, o irmão Antônio Felisberto, pessoas aqui da nossa região. Lembro do saudoso Danilo também, que foi obreiro aqui no Devila, inclusive, isso já há 25, 26 anos, 27 anos atrás, aproximadamente, 27, 28 anos atrás, quando a igreja do Devila ainda era uma igreja muito pequena, simplesinha. E eu lembro que naquela ocasião eu comecei a passar por uma situação de aflição muito grande, era uma aflição que eu não entendia, eu trabalhava muito, esse é um fato, eu sempre trabalhei muito, eu trabalhava mesmo, e trabalhava pesado. Então eu trabalhava muito na indústria e depois eu saía e ia trabalhar numa outra indústria aqui próximo para aprender, eu queria aprender uma profissão que me desse uma estabilidade profissional. Então eu saía da indústria, por exemplo, eu trabalhava na Clauma e muitas vezes eu saía a 1h da tarde. Naquela época a empresa Clauma era aqui atrás da empresa Ibrapesaf, no mesmo espaço físico ali. Eu saía dali e ia trabalhar à tarde com o Ticor aqui para aprender a cortar com maçarico, a soldar. Eu queria ter uma profissão que me desse um pouco de estabilidade financeira. E a mecânica naquela ocasião oferecia isso. E eu lembro que comecei a passar por uma situação muito complicada, não sei se era um desgaste. As pessoas aí procurei um médico naquela ocasião, era uma espécie de ansiedade. Eu vivia meio buscando ar e sem inteira, como um peixe que estava fora d'água. E naquela ocasião nós tínhamos amizade com algumas pessoas da igreja. E posso citar o que mais influenciou naquele momento foi o irmão Gil. E eu tinha uma aproximação muito forte com o irmão Gil, ele sempre falando de Jesus, mas quando ia falar mais objetivamente, eu era muito ruim, eu dizia, não, olha, fica assim, deixamos assim e tal. Mas isso foi passando, o tempo foi passando, até que um dia o Gil, querendo pregar para mim de novo, e eu relutando de novo, ele me abriu a Bíblia e disse, não, então tudo bem, então só faz a leitura desse texto aqui. E eu, com vergonha de dizer que eu não sabia ler direito, não, lê tu então. E aí ele leu, porventura os sãos precisam de médicos? Eis que o Filho do Homem veio para buscar não os sãos, ou salvos, ou pessoas boas, mas os pecadores ao arrependimento. Aí eu falei, tá, do que você está falando? O que você está dizendo aqui? Ele disse, é o que está na Bíblia. Você está se considerando bom, porque eu sempre que alguém pregava para mim, eu dizia, mas eu não bebo, de fato, eu nunca tomei um copo de bebida, de cerveja, qualquer tipo de bebida. Muito embora minha mãe tivesse bar, eu não gostava e nunca fumei um cigarro, não tinha absolutamente nenhum tipo de vício, a menos jogar futebol, que era um vício que eu jogava muito. E, de fato, eu considerava um vício por isso, porque eu era dominado. Jogava futebol de salão, futebol de suíço, futebol de campo, era uma loucura. Isso afastava de Deus, porque eu me considerava melhor do que muitos crentes. Essa era a minha visão naquele momento. Só que aquilo mexeu comigo. Eu falei, mas para aí, então quer dizer que eu estou me considerando bom ao ponto de não ser digno de Cristo, ou Cristo ser digno de mim? E aquilo começou a me fazer refletir. E aí começou a aumentar ainda mais aquela ansiedade, aquela aflição, ao ponto de eu começar a pensar mais sobre isso, sobre a vida eterna, sobre o que eu estava preparando para a minha vida, o que eu queria para a minha vida. E eu me recordo que o irmão Gil sempre me convidando para ir um culto e outro, e fomos a alguns cultos juntos.
inclusive congressos, né? Principalmente congresso. Na igreja eu não gostava de vir, não. Congresso. Ao ponto de o Gil não convidar mais. Eu não vou te convidar mais e tal. E um dia eu lembro que ele me entregou uma fita cassete, uma fita pretinha sem nome, sem nada escrito, e ele disse, olha, uma fitinha que eu gravei aqui para ti. Na época não tínhamos CD, era difícil alguém que tinha CD, era o LP e a fita cassete, para você ver, eu tô com 48 anos já. Juan do céu, 48 anos. Eu não ia revelar, né? Nem ia perguntar. 48 anos. Não tem problema, a idade não tem problema. Graças a Deus, cheguei aos 48 anos. Pior é alguns amigos que ficaram para trás, e já foram. Bom, e naquela ocasião ele me entregou aquela fita cassete, para mim não dizer que não, ok, muito obrigado pela fita e tal, e joguei lá no meio das outras que eu tinha uma série de outros, e começaram a sair os DVDs e tal, naquela época, CDs e tal, quem tinha CD era interessante. E eu me recordo que numa daquelas ocasiões, isso era num sábado, eu já namorava com a Kátia, e naquele sábado todo mundo saiu para uma festa lá em casa, todo mundo... Desculpa alongar, mas é para que tenha uma ideia do pano de fundo. E era um sábado à noite, todo mundo tinha saído para uma festa, não lembro exatamente aonde. E eu disse que não ia, porque eu estava refletindo sobre tudo aquilo. E a minha situação era muito delicada, porque a minha mãe sempre foi muito cuidadosa, muito cuidadosa. Então, quando eu chegava em casa do trabalho, ela já tinha colocado a minha roupa no banheiro, já tinha colocado a mesa para me tomar o meu café. E às vezes, aí eu reclamava porque ela tinha feito, porque era meio que um mimo demais, ela estava me cercando demais, e eu dizia, não mãe, não quero, daqui a pouco ela não botava, eu brigava porque as coisas não estavam na mesa, porque a minha roupa não estava no banheiro, era uma coisa absurda. Mas eu era uma pessoa tranquila no trabalho e tal, mas era aquela aflição, assim, meio que eu não me encontrava. E eu me recordo que naquele sábado à noite eu... em casa sozinho, também não fui na casa da Kátia, a Kátia morava perto ali, mas eu não fui. E eu peguei comecei a procurar umas fitas antigas que eu tinha do Phil Collins, eu gostava do Phil Collins, que era uma música mundana, evidentemente internacional, mas que não era tão pesada, eu não gostava de rock pesado. E aí eu procurando algumas fitas mais antigas e tal, e quando eu peguei aquela fita na mão e coloquei no aparelho de som, e quando eu aperto o play, nunca tinha ouvido o que estava ali gravado. Era o Matos Nascimento cantando. E ele cantava, quanto tempo faz que você procura paz, sem sucesso é tudo muita frustração. Eu quase desliguei, mas deixei tocar um pouco mais, aí sentei na frente do meu aparelho de som ali, fiquei ouvindo aquilo, e eu pensando comigo, eu dizia... Tanto tempo sem ter ouvido esses hinos que o Gil gravou para mim, e logo agora, quanto tempo faz que você procura paz? Será que é Deus nisso? E aí tudo na minha cabeça. E aí eu disse comigo mesmo e com Deus, olha, sei que tu entendes o pensamento, porque és Deus. E eu estou falando aqui com alguém que não entendia de nada de teologia. Mas eu sei que tu entendes o pensamento, mas eu não sabia o que era a omnisciência. Depois, estudando, a gente foi entender que esse é um dos atributos divinos. Então, se és tu que estás falando comigo, eu vou fazer um negócio aqui, no pensamento, eu vou à igreja no domingo, amanhã, e se o Senhor falar comigo, eu vou para a igreja, eu vou me converter e vou ser crente. E assim eu fiz. Saí dali, fui no muro da minha casa era de fundos com a do Gil, e gritei pro Gil, Gil abriu a porta, vai, quando é que tem culto? Amanhã. Eu falei, não, amanhã não, porque eu já tenho outro compromisso. Quando mais? Na quarta. Eu falei, na quarta então eu vou. Então tá bom. Ele disse, não vai nada, só promete, nunca vai. E assim foi acontecer. No dia programado, vim ao culto. Naquela ocasião, pregava um grande pregador de renome, num culto de doutrina, saudoso irmão Albertino, não sabia ler direito também. E o irmão Albertino falava da minha vida. Tudo que ele falava da minha vida. E foi algo tão incrível que eu não sabia entender o que ele estava falando, mas eu sabia que era comigo e era algo anormal aquilo. Mas como? Quem falou minha vida para esse camarada? E eu decidi por Cristo ali.
decidi, não, então eu vou servir a Cristo, eu vou me converter. Era me converter a palavra, vou me converter. Essa era a palavra, tu tens que se converter, vou me converter. Era o termo que se usava, né? Hoje, vir para Cristo e tal, tem tantos nomes bonitos hoje, naquela época não, era se converter, ponto final. E eu fiquei naquela, já estava chorando, já no final da pregação ali, não tinha cantor especial, não tinha ninguém especial, era a palavra que era especial, e Jesus falava naquela palavra. E eu olhei para o lado, o Gil olhou para mim também exatamente no mesmo momento. Eu falei, Gil, eu quero aceitar Jesus. Ele disse, é tu e Deus. Eu não vou te levar para frente para depois tu não dizer que foi eu que te levei. Se tu quiser, tu vai. Aí eu falei, eu quero em nome de Jesus. Quando eu disse em nome de Jesus, eu vi que algo me soltou. Eu estava preso ali, travado. E aí eu fui à frente, aceitei Jesus, a Kátia não estava. E ali foi o momento que eu tive encontro com Cristo.